né, desse 8º Encontro Jacques Klein, a edição das mulheres, a edição feminina do Encontro Jacques Klein, né, uma edição cheia de flores, muitos sorrisos, rostos bonitos, né, e mulheres poderosas, não é verdade? Então, hoje a gente está com a Silmara, né, a Silmara é uma querida do Instituto, a gente já desenvolve um laço, né, Silmara? Bom, eu já conheço a Silmara há bastante tempo, né, Silmara? A gente já fez algumas coisas juntos, né? E ela também já esteve aqui em Fortaleza com a gente. E hoje a gente vai falar especificamente sobre voz, né? O nosso encontro de hoje é específico para falar sobre voz, destinando um tempinho desse nosso encontro Jacques Klein para essa vertente musical, que é muito importante e muitas vezes mal compreendida, né, Silmara? Sim, sim. Eu quero abrir esse nosso encontro apresentando 2 vídeos da Silmara atuando com um dos seus coros, um dos seus trabalhos, né, em São Paulo, apresentando ali na Sala São Paulo, né? A gente vai acompanhar as projeções e logo depois a gente começa a conversar. Ciane, tá contigo. Aguarda um pouquinho para o segundo vídeo. Silmara, eu tenho curiosidade. Vamos lá. Antes de eu apresentar, a gente já começa logo a conversar. Para organizar todos esses gestos, toda essa encenação com eles, como que você realiza esse processo? Eu sei que tem um diretor cênico por trás, né, mas eu sei também que muito deve vir de você. Sim. Ou pelo menos essa organização do trabalho. Como que é isso? Conta um pouquinho pra gente. Bom, deixa primeiro só eu agradecer pelo convite, Luiz Maurício, muito feliz de estar aqui novamente com vocês. A felicidade é nossa. É sempre muito bom estar com vocês. O ano passado, quando eu estive aí, então, e falar do que eu mais gosto, né? Numa sexta-feira à noite, a gente fecha a semana com chave de ouro. Mas voltando da sua pergunta, é o seguinte, nós temos o preparador cênico, mas não adianta o preparador vir e passar os movimentos se você não dá continuidade dentro da sala de aula. Então, a criança tem que incorporar o gesto, por isso que nós trabalhamos muito com a rítmica Dalcroze também no Instituto. Né? A criança tem que sentir a música, né? A escuta ativa para ela fazer todos os movimentos, né? Incorporando isso, não o movimento pelo movimento. Então, para que todo mundo entenda, vamos lá. Dalcroze é uma metodologia, certo? Uma das metodologias ativas de se ensinar música. Dalcroze, ele sentiu que num determinado período que seria muito mais fácil para as pessoas aprenderem ritmo, sobretudo música, ritmo, se eles praticassem isso com o corpo. As sensações. Exato, de uma forma natural. O que é muito diferente do ensino tradicional de música que muitos de nós passamos e que a gente ficava apenas praticando os ritmos
sem sentir no corpo, apenas às vezes batendo palma, quando muito batendo palma, né? A gente não praticava dessa forma. Ele mudou completamente. Eu também sou apaixonado pela metodologia do Dalcroze. Ela é muito usada também para o balé, para os dançarinos, sobretudo o pessoal que faz dança contemporânea, né? É muito utilizado, né? Tem um centro lá em Genebra, é muito famoso. Eu fui lá. Você foi, né? Foi. Conhecido desse trabalho. Muitos professores do Brasil, e tem um brasileiro, um professor brasileiro da Marca, que trabalha lá, né, no Instituto, é um dos grandes conhecedores dessa metodologia. Por isso que a Silmara tá comentando que ela une a metodologia também do Dalcroze para exatamente, Manu, para trabalhar essa questão rítmica e gestual dentro da atividade de prática coral. Desculpa, Silmara, pode continuar. E como que a gente faz o trabalho, né? Eu, especialmente, sempre fiz. Deixa eu só voltar um pouquinho. Por que o cênico? Em 1994, eu conheci o Reinaldo Puebla, que é um diretor de teatro que eu trabalho com ele até hoje. E eu fiquei encantada quando eu fiz um curso com ele, que eu via que o canto coral podia sair daquele aspecto da pastinha na mão, né? Ou então as crianças com a mãozinha para trás, que você via muitos coros antigamente, a criança tinha que cantar. Ainda hoje, você... Quando muito fazia uma balançadinha assim, né? Então, isso. Ainda hoje você vê crianças cantando com a mão para trás ou uma pasta escondendo o rosto. E quando ele mostrou todo o trabalho dele cênico, eu me encantei. E eu quis levar esse trabalho para a minha vida. Então, desde 1998, eu tenho trabalho cênico. Como que eu faço para esse trabalho ficar mais prazeroso e chegar num resultado como vocês viram agora? Porque não é fácil. Vocês viram que tem toda a movimentação de mão, toda a movimentação de corpo, de voz, tudo integrado. Eu sempre uso trabalhar o gestual já desde o aquecimento vocal. Então, desde a preparação vocal... O seu ensaio já é pensando no resultado final. Você já é pensando, isso. O ano passado eu trabalhei bastante essa parte de aquecimento vocal com movimento aí, com vocês. Então, eu sempre uno o movimento à voz. Não adianta você cantar sem conseguir fazer o movimento sincronizado. Então, isso é um processo. Não adianta você vir o preparador cênico, dar o movimento, você não repassa com seus alunos, que na hora da apresentação não vai sair. Não vai. Isso tem que estar automatizado. É o ato da repetição. Tem que sair do ponto da compreensão e se tornar automático. Com certeza. E o tônus muscular, né, Maurício? Claro, você tem que trabalhar o tônus. E hoje a gente sabe que os nossos adolescentes e as nossas crianças... o tônus é só aqui, né? No dedinho. Exatamente. Do celular. Então, você tem que trabalhar... de roda, não está jogando bola quase, está jogando bola só no computador, né? E isso, lá dentro do Instituto Baccarelli, a gente começa com esse trabalho corporal a partir dos 4 anos de idade. Nós temos um preparador cênico, né? E um da dança. Tem o cênico e o da dança. E eu sempre trabalhei com esse... Em qualquer lugar que eu trabalho, eu gosto de um preparador cênico e um preparador de dança. Tanto que eu falei para você, né? Do preparador cênico. Se der certo, você estar junto, da gente fazer esse trabalho. Porque o que me deixou muito animado, sabe? A hora que o Márcio fez esse comentário, eu falei, opa... A brincadeira vai começar a ficar legal. E as crianças gostam, né, Maurício? As crianças gostam muito desse trabalho, porque você também trabalha a criatividade, a espontaneidade deles. E o coletivo, né? Porque você não pode fazer uma cena sozinho. Você pode, lógico, fazer uma cena sozinho, mas como a gente trabalha em coral, você trabalha a sua coletividade. A gente pode criar isso junto, né? Se a gente pode criar isso junto, é muito melhor. Cada um dá a sua contribuição, não é verdade? Bom, gente, vamos lá. A gente acabou começando a conversar, eu me empolguei com o vídeo, e aí, moral da história, não fiz nada do que eu deveria ter feito na abertura, né? Primeira coisa, os avisos, né? Então, vamos lá. Por favor, cuidado para não desligar o microfone nem da Silmara, nem o meu, porque a gente está conduzindo essa conversa, né? E aí pode ser que alguma coisa se perca. Então, cuidado com os botões aí. Cuidado também para não compartilhar a sua tela. Tá certo que a gente gostaria da sua participação,
mas se compartilhar a tela, a gente vai perder um pouco a concentração em toda essa conversa. Outra coisa que é muito importante, existe uma pessoa aqui, a Cristiane Brasileiro, que está fazendo a tradução em Libras. Então, se alguém precisa da tradução para Libras, pode clicar na tela da Cristiane e deixar essa tela em primeiro plano, para que possa ter essa tradução, não é verdade? Tá? Eu estou aqui conversando com a Silmara Adresa. Bom, você falou com a professora e maestrina Silmara Adresa, né, Silmara? E ela vai se apresentar rapidamente agora. Depois que ela se apresentar, a gente vai assistir mais um vídeo de das suas apresentações, seus concertos na Sala São Paulo, para quem está chegando, quem chegou depois do vídeo, ter mais um gostinho, tá? Não vai perder muito, não. Silmara, contigo. Bem, eu sou Silmara Adresa. Primeiro lugar, boa noite a todos e a todas. Mais uma vez, um enorme prazer estar aqui com vocês. Eu trabalho, olha, eu fiz as contas hoje, eu até me assustei. Eu trabalho há 38 anos com coros infantis e infanto-juvenis. Comecei na carreira aos 18 anos, com um grande presente que eu ganhei da minha professora de piano quando eu me formei. Então, meu presente de formatura de piano foi o coro infantil da escola onde eu trabalhava. Então, na realidade, eu não tinha experiência nenhuma para trabalhar com criança, e eu fui adquirindo essa experiência com a ajuda dela. E há 19 anos eu trabalho no Instituto Bacarelli, sendo coordenadora pedagógica e também regente de 2 coros. Atualmente lá nós temos 14 corais. E ia falar para vocês que trabalhar com coro infantil e infanto-juvenil é algo que é a paixão da minha vida, que a gente faz do trabalho, da profissão, uma diversão. Concordo plenamente, Silmara. Cantei em coro, hein? Eu fui coralista durante muito tempo. Minha adolescência, toquei para coral também. Né? E acompanha muito bem coral. Acompanhei durante muito tempo os coros, enfim, isso fez parte da minha juventude, do meu estudo de música. Também foi muito importante. Mas é muito importante mesmo, gente. Não é pouco, não. É muito. Para quem acha que estudar um instrumento é somente estudar um instrumento, se engana completamente. E, além do mais, voz é instrumento também. Então, deve ser encarado de uma forma especial. Aliás, é um instrumento mais complexo de se dominar do que até mesmo os próprios instrumentos tradicionais que a gente conhece, né? Violino, piano, enfim. É tão complicado quanto. Primeiro, porque você não vê. Ele está dentro de você, né, senhora? A gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. Vamos lá, mais um vídeo, Ciane. Está com você, o segundo.
Que saudade de um palco, viu? Pois é, Silmário, somos dois. Ai, que saudade. De uma aglomeração sadia como essa, né? Falei para os meus alunos ontem, nossa, que delícia, né? Que você se preparar para uma apresentação, todos os desafios que ela causa, né? Muito bom, muita saudade. Como isso é enriquecedor. Sim. Para uma juventude, né, Silmara? Eu fico observando todas as vezes que a gente tem a oportunidade de montar alguma coisa, ou de colocar objetivos, ou de vencer, superar obstáculos, como que isso dá poder, né? Imagina uma atividade que as pessoas às vezes acham que é apenas entretenimento, e a gente vivencia isso diariamente na nossa sala de aula, ou com instrumento, ou com voz, a gente vivencia essa superação de dificuldades, e como esse ser humano, o caráter desse ser humano vai sendo moldado através do fazer musical. Com certeza, e é uma grande responsabilidade nossa passar isso para os nossos alunos. E isso que você está falando, dentro de um projeto social, onde eles têm a oportunidade de crescer, né, ou sendo um músico ou qualquer outra profissão, eles têm esse empoderamento. Eu posso sim fazer o que eu quiser da minha vida, né, porque eu tenho a capacidade. E é o que você falou, né, a música abre muitas portas, né, Luiz Maurício? Tenho certeza que aí já abriu muitas portas, como no Bacarelli, abre-se portas diariamente. Sim. Eu conheci lugares que eu nunca teria conhecido se eu não estivesse trabalhando regendo orquestra e fazendo turnê. Eu não teria ido, sabe? Eu não teria conhecido, não teria feito. E para mim sempre foi mais especial ir
regendo e fazendo música do que simplesmente ir fazendo turismo. Entende? Havia uma troca, um gosto diferente. Mas vamos falar de voz. Silmara, por que vozes infantis? Bom, eu sempre fui apaixonada em trabalhar por crianças. Essa minha paixão aconteceu numa apresentação que eu estava fazendo de piano, onde essa dona Deusa, que me deu o coral infantil de presente, pediu para eu ficar cuidando de uma turminha de musicalização dentro de uma salinha enquanto estava acontecendo os recitais. Uhum. Ali eu sentei naquela sala, comecei a cantar com as crianças, comecei a brincar. Eu falei assim, gente, que gostoso que é isso. Daí precisava de uma assistente de música para o maestro, das aulinhas de musicalização, que antigamente era bandinha rítmica, né? Não era musicalização infantil. E eu, desde pequena, com 14, 15 anos, comecei a auxiliar o maestro Mário Comandulli e fui pegando gosto com criança, ganhei o coral da Dona Neuza e comecei a fazer muitos cursos de música. Daí, quando eu tinha 21 anos, eu tive a oportunidade de fazer um curso de música em Paris, na École de Musique Martenot. Lá eu fiquei durante 1 ano e meio. Voltei para o Brasil e assumi todas as aulas de musicalização de um colégio que eu estudei. Uhum. E lá eu montei também o primeiro coral infantil, onde eu fui regente por 22 anos. Hoje você já não trabalha mais na área de iniciação musical, né? Na área de musicalização. Você trabalha especificamente com corais. Só com coral. Mas agora que eu estou me arriscando no mestrado, né? Que eu estou aluna especial, eu estou fazendo a matéria de educação musical. E me encantei novamente com a musicalização infantil, porque eu estou tendo que aplicar algumas coisas nos alunos lá no Bacarelli, e hoje está me dando uma saudade de estar dando aula de musicalização infantil também. E eu estou sempre muito junto com a Luciana Feres, né, que nós temos o grupo, até a gente brinca que o nosso grupo é das mexeriqueiras, então nós somos eu, Luciana, e a Margarete D'Arezzo e a Débora. Margarete D'Arezzo, uma grande compositora de músicas infantis, né? Então eu tô sempre muito ligada nesse meio e eu adoro trabalhar com vozes infantis. A voz infantil é a pureza, né? Você com cor infantil na frente, quando você escuta toda aquela voz trabalhada, toda aquela voz afinadinha, todo o processo é de arrepiar. Ontem, eu dentro da minha sala de aula, as crianças estavam cantando, de repente veio aquela sensação de arrepio de falar assim, olha que lindo, olha que som lindo. Para mim, é a beleza da voz infantil, Maurício. Não é que eu não tenha vontade de trabalhar com adulto, é que eu sempre me encantei muito com coral infantil. E por que infanto-juvenil? Porque as crianças crescem na minha mão. Então, o infantil... Você acaba fazendo um processo, né? É um processo. Então, eu vi muitas crianças, por exemplo, eu tenho a Juliana Meleiro, que hoje é doutora em música, está fazendo um trabalho maravilhoso de coros infantis. Ela é minha preparadora vocal e foi minha criança, né? Minha criança, ela foi minha cantora durante 10 anos, hoje trabalha ao meu lado, tem um trabalho maravilhoso de mestrado e doutorado em cima de vozes infantis, e tudo isso mudou muito, né, Maurício? Hoje em dia, é encarado muito diferente o trabalho com as vozes infantis, né? Porque a gente tirou aquele estigma que tinha, criança pode cantar qualquer coisa que é bonitinho. Não, a criança tem uma capacidade maravilhosa e nós somos os responsáveis, né, em dar esse trabalho, essa qualidade e esse olhar em cima das vozes infantis, tirando esse rótulo, né? Criança, sim, é bonitinha, canta bonitinho, mas a criança tem uma capacidade maravilhosa. O ano passado... Eu sinceramente fico muito feliz que esse rótulo ele esteja caindo cada vez mais, sabe, senhora? Cada vez mais. De certa forma, isso sempre me incomodou muito, esse conceito de que para a motivação, certo? A gente não permite que a criança vivencie a preparação em alto grau qualitativo, né? Porque isso é perfeitamente possível. Conseguir um grau artístico de uma criança, de um junior,
desde o momento que você tem uma metodologia correta para trabalhar, uma abordagem correta para isso se desenvolver. Não é verdade? E outra coisa, Luiz Maurício, por exemplo, nos 2 vídeos vocês viram 2 músicas populares, mas a gente trabalha muito o cunho erudito com as crianças, eles cantam de tudo. Eles cantam popular, eles cantam erudito, eles cantam em inglês, em francês. O ano passado nós tivemos um desafio, até foi a convite da Naomi, né, que infelizmente ela nos deixou, mas o ano passado eu fiz uma apresentação da Sinfonia de Mahler com ela, onde eu tive... Eu acompanhei esse trabalho. 3 semanas para ensaiar o coro, sendo que eles iam cantar em alemão. Cantaram em uníssono, mas uma peça dificílima. Né? Mas mesmo sendo em uníssono, existe todo um contexto de você estar num teatro com uma grande orquestra sinfônica, porque esse compositor exige uma orquestra de proporções muito grandes, ou seja, é muito som, sabe? É uma pancada de som. Sim. Fatalmente eles deveriam estar com um coro de adultos tão grande quanto, né? Porque precisa equiparar os sons e ainda enfim, é um contexto que não é simplesmente você chegar no local e cantar. Não, tem todo um contexto de esperar a orquestra tocar e o momento certo de cantar e como fazer isso. Enfim, tem todo um contexto. E nós já fizemos 4 óperas no Teatro Municipal, 3 vezes essa Sinfonia de Mahler, e a criança, ela precisa ter esses desafios. E quando ela sobe num palco, ela tem que saber que o maestro, que não sou eu que vou estar lá regendo, dirigindo, então o maestro vai falar assim, olha, peguem do Anacruze do compasso 34. Então elas têm que saber onde está o Anacruze do compasso 34, essa sinfonia começa sem nenhum apoio instrumental, então eles tinham que saber exatamente o Fá onde estavam. Atacar na nota certa, né? Sem nenhum apoio. Certa. Então esse preparo é delicioso, Maurício. Eu adoro. Eu não sei, você certamente vai concordar comigo, Simara. Eu acho que o grande poder da música na educação das crianças, quer seja coral, quer seja instrumental, está exatamente nesse período do preparo. É aí que a gente tem a ferramenta de trabalho para a gente formar o caráter, para a gente formar a perseverança, o foco, a tenacidade, enfim, a gente poderia elencar aqui inúmeras coisas, né? Não é o momento da apresentação em si, as pessoas não, é o preparo. As pessoas valorizam consideravelmente o momento da apresentação. Foi tudo maravilhoso, mas mal sabem o que se passa por trás para chegar naquele momento maravilhoso. Né? E eu brinco com eles, Maurício, que a apresentação é só a cereja no bolo. Você só coloca a cerejinha. Porque até você preparar o bolo inteiro, dá um baita de um trabalho. Exatamente. E esse processo é delicioso. Né? Esse processo de trabalhar num projeto, principalmente em projetos sociais, onde você pega as crianças sem referência, porque é diferente você nascer num ambiente musical, onde você tem essa carga já genética, né, de pais que mostram a música de um modo diferente. Então, os meus alunos se encantam hoje, sim, de cantar uma Ave Maria em latim. Eu estou cantando um Aleluia do Hernani Aguiar a 2 vozes a capela. Estou fazendo um trabalho só a capela agora com um dos coros nossos, que o resultado está sendo maravilhoso. E os professores de instrumentos chegam e falam assim, Silmara, como é bom uma criança cantar num coral, porque já vem preparado para a gente. Para quem não sabe, que está aqui presente assistindo, a capela é um termo que nós utilizamos quando as pessoas cantam sem acompanhamento instrumental. Seguramente é muito mais difícil porque a gente tem uma tendência a perder a altura da afinação das notas com o passar do cantar, né? A gente vai caindo cada vez mais e a gente vai passeando por outras regiões sonoras. Então, para todos os cantores e para todos os corais e os coros, né? Cantar a capela é realmente um grande desafio, necessita de um treino muito mais apurado. Por isso que a Silmara comentou que, ao começar a Sinfonia de Mahler, as crianças precisavam atacar o Fá, né? Exatamente, imagina se elas atacam esse Fá, essa nota desafinada, e aí quando entra a orquestra logo depois,
chega-se à conclusão de que elas não estavam na mesma altura sonora que a orquestra estava tocando. Não, vira um fiasco. É um grande medo. Você fica, né, tremendo na hora que vai começar. Ai, meu Deus, acerta. Você está de joelho lá na coxia, pedindo a Deus que ilumine, né, todas as mentes que estão ali para a coisa acontecer. Treinamento. E é desse treinamento que a gente está falando. Sim, né? Sim. Silmara, se você pudesse fazer uma analogia entre voz infantil, o trabalho com voz infantil, ou voz juvenil, né? E o trabalho com voz adulta, quais são os principais pontos que você ressaltaria nesse trabalho? Principalmente, o trato vocal é totalmente diferente, né? O trato vocal de uma criança é totalmente diferente do adulto. Então, nós, professores e crianças, nós temos que ter uma responsabilidade violenta, Maurício, como trabalhar a voz infantil. Porque uma criança com voz infantil, você tem que saber a tessitura que você vai trabalhar, né? Uma criança pequena, nós temos muito hábito, aqui a nossa música popular canta muito perto da voz falada. Uhum. E às vezes a gente vê muitos trabalhos em coros infantis com criança cantando muito grave. Muito grave. Isso vai prejudicando. O aparelho, né? O nosso trato vocal mesmo. E crianças, às vezes, que são estimuladas a cantar com vibrato ou a cantar numa região diferente, isso vai prejudicando, né, o seu trato vocal e vai, às vezes, dando problemas sérios que, às vezes, são irreversíveis. Uhum. Então, uma criança tem que trabalhar com a sua voz branca, com a sua voz pura. Hoje em dia, nós temos, por exemplo, eu estava falando da Juliana. A Juliana tem um trabalho inteiro de um doutorado em cima de vocalizes infantis, onde ela trabalha a parte do ressonador, da projeção, tudo pensando na voz infantil. A prega vocal é diferente a prega vocal de uma criança é diferente da prega vocal de um adulto, né? Mas também você vai trabalhando essa criança para quando ela chegar adulta, ela já está com todo esse preparo vocal muito mais fácil. Porque não é tão simples quanto cantar no banheiro na hora do banho, né, Silmara? Fala a verdade. Sim, com certeza. E assim, o trabalho vocal com a criança, cantar no coral, você sempre tem que ter o preparo vocal, o aquecimento vocal, antes de você começar o teu trabalho, né, de passar música. E a técnica vocal sempre está presente em todo o ensaio. Então, hoje em dia, há muitos anos, eu trabalho com preparador vocal dentro do coro infantil. Uhum. Então, um especialista em voz. Sim, um especialista de voz. Então, vamos lá, porque, bom, explicamos, né? A questão é que a Silmara é uma maestrina coral, certo? Ela trabalha a priori, ela trabalha com o realizar a música, né? Ou seja, a parte artística da coisa. Porém, a parte técnica, por tradição, muitos maestros e maestrinas corais conhecem a parte técnica, até porque muitas vezes, dentro da estrutura dos corais, não existe suporte financeiro para ter um técnico, uma pessoa que é específica em técnica vocal para desenvolver esse trabalho com os corais. Isso, na realidade, muitas vezes no Brasil, isso é um luxo, não é uma necessidade, né, Silmara? Nem sempre existe isso, ou seja, na maior parte deles não existe. Né? Então, embora a Silmara conheça, embora muitos maestros e maestrinas conheçam a voz, porque estudaram canto, porque buscaram informação, o ideal realmente é que exista um preparador vocal e 2 profissionais dentro de um coral, de um grupo coral, né? Um preparador vocal e um maestro ou uma maestrina, e os 2 vão trabalhar com áreas diferentes que se juntam no produto final, que é a realização artística, a realização musical. Mas mesmo você trabalhando com preparador vocal, como você falou, você tem que entender sobre a fisiologia da voz, para passar para os seus alunos. Não adianta também você passar um exercício sem saber como você está passando. Até porque quem seleciona repertório é você. Sim, é a maestrina. Então, na realidade, se você seleciona material que não é adequado para aquele momento, para aquelas vozes que estão ali, então você está contribuindo ao contrário.
né? Você não está contribuindo para o crescimento, não é verdade? Com certeza. E às vezes, por exemplo, eu já participei que eu fui dar cursos, peguei alguns coros, criança cantando com muito vibrato. Então, o vibrato, a tua prega vocal tem que estar preparada para fazer um vibrato. Isso daí são pessoas que começam, nossos alunos de canto no Baccarelli, depois de 3, 4 anos de trabalho com um preparador vocal, começaram a desenvolver o vibrato. Uhum. Né? Então, às vezes, a criança é incentivada para impostar a voz, esses programas, né, que acontecem aí na televisão, que várias mães vêm me procurar. Ai, Silmara, prepara meu filho. Ainda mais depois do The Voice Kids, né? Então é muito complicado. O regente tem que ter a responsabilidade de ter esse trabalho muito delicado com seus alunos. E com um olhar muito grande. A criança que chega num coral com a voz já rouca, precisando de um acompanhamento, é nossa obrigação encaminhar essa criança para uma fono, primeiro para um otorrino, para saber, porque às vezes é um refluxo, às vezes não é nem porque a criança força, grita, às vezes ela tem um outro problema, tem problema de refluxo. Eu tenho problema de refluxo, eu tenho vários problemas vocais por causa de refluxo. Né? Então, o professor sempre tem que estar atento. Sempre tem que estar atento. Silmara, vamos entrar em Henry Luck. Que é um dos nossos assuntos principais. Eu me lembro, há muito tempo atrás, quando ele esteve a primeira vez no Brasil, era novinho, sabe, gente? Eu não tinha esses cabelos brancos, não, eles eram pretos. Nem eu, os meus aqui, né? Isso pós-pandemia. Eu me lembro, ontem eu falei com a Kate, né? E na realidade eu me lembro porque os pais da Kate, que esteve com a gente aqui ontem, eles foram participar do curso que foi no CBM, no Conservatório Brasileiro, ali no Rio. Não lembro se foi a primeira vez que ele esteve no Brasil. Eu me lembro que isso criou um frisson no meio do pessoal de canto coral, dos maestros, enfim. Tava todo mundo, não, tem que ir. Explica pra gente um pouquinho o porquê desse frisson. Eu imagino que ele seja uma referência, né? Bom, e eu me lembro que eles voltaram com VHS de aulas. Olha só, a gente está falando, eu acho que da década de 98. 98, exato. Naquela época ele já estava fazendo trabalho em VHS, registrando várias aulas de como ele trabalhava com coral, com um dos coros lá em Indianápolis, não é isso? Isso. Bom, como o Maurício falou, o Henry Leck veio pela primeira vez no Brasil, no Rio de Janeiro. A convite, quem trouxe ele foi o Eduardo Lakshevitz. Tanto que o Eduardo é filho da Elsa Lakshevitz, uma das maiores... Uma das referências do Brasil, exato. Referências no Brasil. Me lembro de assistir apresentações dela quando eu era muito novinho, eu era adolescente, claro, né? Me lembro de assistir as apresentações de alguns corais dela. Sim, era celestial. A sonoridade. E ela era regente de coro infantil e coro adulto também, né? Desse encontro, a Lília Valente estava presente. A Lília Valente era presidente da ARCE, Associação de Regentes de Coros Infantis, em São Paulo. E em 1999, ela convidou o Henry Leck para vir para o Brasil. Nessa ocasião, ela fez que a gente chama Vozes da ARCE, né? E ela convocou, nós tivemos em torno de 200 a 300 crianças participando desse evento. Esse evento, nós, regentes, poderíamos levar 10 crianças de cada coral. E foi uma decisão difícil, porque você sempre tem um coro de 30, 40 crianças, né? E nós reunimos 200 crianças e ele trouxe o coral dele. Foi assim, nesse primeiro encontro que eu tive com ele, foi o grande divisor de águas da minha vida. Por quê? Porque ali, Maurício, eu vi que o coral infantil poderia ser algo diferente que eu tinha no meu dia a dia. Até então, o que você havia provado até então, né? Você sabe quando você abre uma cortina, com toda a técnica que ele trouxe, que eu sigo até hoje. Isso aconteceu comigo quando eu fiz o primeiro curso de metodologia Suzuki da filosofia. Exatamente essa foi a sensação
da cortina se abriu. Abriu. Eu falo assim, agora eu entendo tudo que eu tinha dúvida. Abriu. Quando ele começou, né, no curso, a trabalhar a voz de cabeça, um coro infantil precisa trabalhar a sua voz de cabeça, precisa ter um dó 4, né, dentro do seu ouvido. Hoje em dia, eu faço assim na minha mão, as minhas crianças todas cantam um dó 4 a capela. E foi a maior experiência quando nós voltamos no Instituto Bacarelli, depois de 1 ano online. Eu entrei na sala de aula, todo mundo estava de máscara, né? Eu estou trabalhando com 2 máscaras, tanto que minha voz está assim por causa desse esforço. Quando eu fiz assim, minhas crianças fizeram um dó 4 afinado, eu comecei a chorar. Eu falei assim, realmente essa nota fica interiorizada no ouvido da criança. Então, tudo que ele passou, toda a técnica que ele mostrou para a gente, eu falei assim, é isso que eu quero na minha vida. Naquele momento, eu juro, eu lembro desse momento como se fosse hoje. Eu chorei porque eu falei assim, é esse homem que eu quero seguir na minha vida, porque eu acho que é por aí que o meu caminho vai ser trilhado. E foi por aí. Eu tive muitas pessoas que cruzaram no meu caminho, Maurício, professores maravilhosos, que eu tenho até hoje, não só o Henry Leck, mas ali eu falei assim, dá certo, é isso que eu quero. 2 dias depois, chegou o coro dele. Quando uniu com as nossas crianças, foi aí mais que eu falei assim, eu quero seguir esse homem para onde ele for. Daí eu cheguei no final do curso, que ele deu 3 dias, né, no Mackenzie. Meus alunos, como que eu fiz a seleção? Porque é difícil você selecionar 10 crianças de um coro. Eu peguei as crianças mais antigas do coro, então eu selecionei os 10 mais antigos, para não ter problema, sabe? Eu vou levar tal, tal, tal. Eu selecionei, né, na ficha de inscrição que tinha, que o coro ali já tinha 10 anos, 12 anos eu já tinha aquele coral, então os mais velhos que foram. Então eu tinha alunos de 9 a 13 anos, 12 e 13 anos. E eu cheguei no final do curso, eu falei assim, maestro, ele apresentou Creating Artistry, que é um curso que ele dava anualmente nos Estados Unidos. Eu falei assim, eu posso ir para os Estados Unidos o ano que vem fazer esse curso? Ele falou, claro, as portas estarão abertas. E daí que começou a minha trajetória com ele. A gente, Ciane, você viu o registro do PowerPoint que eu te enviei? A gente pode ver um pouquinho disso, não pode? Pode, com certeza. É que eu fiz esse registro até para mostrar como que foi, né, tudo. Então, tem como você ir falando enquanto ela vai projetando, sabe, Silvana? Tá. Então, esse é o maestro Henry Leck. Hoje, infelizmente, ele aposentou. Ele ficou, no próximo slide até tem. Ele é o maestro do Indianapolis Children's Choir, né? Da Butler University, que é essa foto que tem aí. Ele fundou, em 1986, esse coral dentro da universidade. Então, uma universidade que tem várias engenharia, agronomia, e ele fez um núcleo dentro da Butler, onde os corais são residentes de lá. Na época que eu fui no Creating Artistry, eu participei de todo um processo que ele faz durante uma semana com as crianças de lá, que ele recebe crianças. Então, vocês veem aí, que ele recebe crianças de várias regiões de Indianápolis para fazer o teste para ingressar no coro dele. Mas, no coro não, nos 9 coros que tem atualmente. Mas o que acontece? Ele vai formando esses corais na região. Então, por exemplo, vamos pensar em Fortaleza. Você tem toda Fortaleza, 20, 30 coros que ingressam, que tem professores formados por eles para dar aula nesses corais. E daí essas crianças podem vir para Butler em determinado momento, passar por um teste vocal. Então, por ano, passam quase 5.500 crianças em todo esse processo. E daí, dentro da Butler, tem os coros, que eles chamam os coros de excelência, né? Então, eu comecei, tudo que eu sigo no Bacarelli, todo esse programa de canto coral,
que eu sigo, que eu trouxe, foi baseado na Butler University com o que eu aprendi com ele. E hoje eu não sabia disso. Eu pesquisando na internet agora, como ele se aposentou e o assistente dele ficou no lugar, hoje eles fazem um trabalho, Maurício, com crianças deficientes em coral. Então os alunos dele mais velhos assessoram ele. Então as crianças portadoras de deficiência são assessoradas por um aluno que canta no coral do Indianapolis Children's Choir. E lá começa o processo desde a musicalização infantil. E esse é o livro que ele lançou, que eu adquiri até lá nos Estados Unidos quando eu fui, e agora a Lília Valente, que fez o mesmo, que trouxe ele pela primeira vez, lançou o Criando Arte, que é a tradução do livro dele, que todo regente tem que ter. Isso daí é uma bíblia, para mim é uma bíblia. Eu sigo essa metodologia dele direto, porque ele utiliza a metodologia Kodály, ele utiliza a metodologia Dalcroze, e foi com ele que eu tive o contato, com o Dalcroze, com o Kodály, e é aplicado no trabalho dentro do trabalho coral. Isso. Esse livro, quem trabalha com música tem que ter. Pode passar mais um. Eu acho que veio replicado. Ué? Então, e aí foram as vezes que o Henry Leck esteve no Brasil. Em 99, no Vozes da Arce. Depois, ele foi para uma convenção em Brasília, com o coral dele também. Eu cheguei na minha casa e falei para o meu marido, tô indo para Brasília semana que vem. Ele falou, mas por quê? Eu falei assim, porque o Henry Leck vai estar lá. O Henry Leck veio para São Paulo e uma semana depois ele estava em Brasília. Eu peguei, comprei uma passagem e fui fazer a convenção em Brasília com ele. Foi maravilhoso. Daí eu estive presente em 2 níveis do Creating Artistry, em 2000, e voltei em 2011. Mas em 2007, eu pedi para ele se eu poderia ficar 1 mês na Butler com ele. Foi uma experiência ímpar na minha vida, Maurício. Porque durante 1 mês... eu segui todos os ensaios dos coros que tinham na Butler. Então, desde da musicalização infantil, que é o primeiro processo, o preparatório, que o preparatório deles hoje seria o meu pré-coral no Baccarelli, e todos os coros eu fui vendo o processo. Eu falei assim, caramba, se ele consegue fazer lá, por que eu não consigo fazer aqui? Claro. Criança é criança em qualquer lugar do mundo. Né? Então, dessa experiência de 2007, nós fomos construindo no Baccarelli ano a ano. Hoje nós temos no Baccarelli 14 coros, com 6 níveis. Então, começa na musicalização e depois nós temos 6 níveis de canto coral, do pré-coral até o coral jovem. E é um processo, então as crianças começam na musicalização infantil, depois no pré-coral cantam em uníssono, vai para o coral infantil, que começa um trabalho já com partitura, vai indo para 2 vozes, vai indo para 3 vozes, chega no coro juvenil, que já canta com vozes mistas, até chegar no coro de excelência, que é o coro jovem, que é o coro que quem rege é a Maíra, aquela menina que estava regendo junto comigo, e ontem ela foi nomeada regente titular do Teatro Municipal. Nossa, no caso, no lugar da Naomi? A Naomi, a Maíra é nossa regente, era assistente da Naomi, e foi ontem nomeada como regente titular. Em média, quanto tempo os meninos ficam em cada nível desse de coral do Baccarelli? Depende, Maurício, depende da criança. A gente depende do desenvolvimento dela. Se é uma criança que vai tendo uma capacidade de crescer rápido, a gente vai passando, vai passando. Então, cada nível tem toda a sua, vamos dizer, eles precisam passar por etapas. Então, tem que cantar. A criança, para passar de nível, ela tem que estar sabendo cantar com uma afinação correta, né? Tem que ter um domínio já de uma partitura, ou então já tem que saber fazer uma leitura, pelo menos minimamente rítmica e melódica. Então, nós temos toda uma escala, né, dentro de cada nível. E aqui foi a primeira vez que eu tive contato com Henry Leck, em 99. Aqui é o meu coro, né?
aos alunos que eu levei. Aqui vocês veem que aqui tem crianças de camiseta e crianças já com um uniforme diferente, que são os alunos dele. Ele trouxe o coral dele de mais de 50 alunos. Nossa. E aqui sou eu com a minha filha, que cantava no coral também. Porque filho de regente sempre tem que cantar no coral, né? E assim, uma pessoa generosíssima. E aqui foi a primeira vez que eu fui para o Creating. Sempre o curso é de uma semana. Só que eu fiquei, na realidade, 14 dias com ele. Eu cheguei antes do curso e fui embora depois. Porque daí eu quis começar a conhecer tudo que acontecia lá na universidade. Sabe quando o bichinho morde você? Então você quer fuçar todos os mínimos detalhes? Então aqui foi uma aula que eu tive com ele e eu tive que reger o couro dele. Você imagina como a minha perna estava bamba nesse momento. Estava bamba totalmente, porque assim, era uma responsabilidade. E ali, eu ainda não estava na faculdade, Maurício. Eu fazia cursos, eu tinha ido para a França, ia em qualquer curso que existisse no país, eu ia, e eu falava assim, mas para que eu vou fazer um curso, uma faculdade, se eu tenho tantos cursos bons para fazer? Aí eu conversei com ele, ele falou assim, Silmara, a universidade abre todos os horizontes possíveis. Eu cheguei do Creating, fui na faculdade, me inscrevi para fazer o vestibular, porque isso daí foi em julho, o processo de vestibular era em dezembro, passei e fui da primeira turma de licenciatura plena em música. Então, ele foi o responsável de me abrir muitas janelas, sabe, Maurício? Muitas janelas. Então, o meu olhar, depois do primeiro curso que eu fiz, mudou na minha vida. Mudou totalmente. São situações que surgem e que, como você colocou lá no início, são divisores de águas, né? Sim. Sim. A gente muda completamente o conceito de tudo. E sabe, Luiz Maurício, a gente sempre fala, né, o coral infantil. Quando eu tive a oportunidade de ter esse contato com ele, lógico, você via coros infantis cantando, né, Estados Unidos sempre teve uma tradição grande, Brasil também, a Elza Lakshevitz tinha o coro dela maravilhoso, a Lucy Schmidt no Paraná, então a gente tem muitas referências excelentes no Brasil, muitas referências, mas não sei, foi algo que ele me tocou, com a metodologia dele. E esse contato, esse desafio que ele propôs na minha vida... Olha esse humor de cabelo longo. Esse cabelo longo aí, eu tive até o ano passado, né, Luiz Maurício? Depois, com o Covid, eu perdi meu cabelo e assumi meus grisalhos agora. Ótimo, claro. Aqui foi em 2011, onde nós trouxemos também vários brasileiros. Eu levei 4 professores meus do Bacarelli junto comigo. E é um processo muito grande. É uma semana de trabalho intenso. Você tem aula com... Pode ir passando, que a gente vai mostrando as telas. Aula com o Henry Leck. Aqui foi aula de Laban e Dalcroze. Então, Laban também estuda o movimento. O Henry Leck sempre... As aulas dele de regência sempre é baseado na metodologia de Rudolf Laban, por causa do movimento, eles estudam o movimento. E pode ir subindo. Aqui eu tive aula também com o Eric Stark, que hoje ele é um maestro maravilhoso, que já esteve no Bacarelli também 2 vezes. Ele é regente do coral juvenil, o coral principal jovem da Butler University, e também ele dá aula lá na universidade. Aqui também eu tendo a oportunidade de reger o coral dele, Henry Leck sempre do lado da gente cutucando onde a gente tinha melhorar. E aqui essa foto, o professor estava pegando no meu pé, Maurício, que eu estava regendo com o cabelo solto. E o cabelo estava atrapalhando a visibilidade dos alunos. Até isso, eles pegavam no pé da gente. E aqui foi o festival, onde o coro dele, é o coro residente, recebendo as crianças. Então, as crianças participam durante uma semana dessa formação e depois tem um grande concerto, que também tem aí.
Aqui, olha só, essa é a Juliana, que era minha aluna, e esse meu aluno. Hoje ele está no meu lugar regendo o coro meu de Jundiaí. Ele foi meu aluno dos 7 aos 17 e a Juliana também, dos 7 aos 17. A Juliana já é doutora em música e o Tiago é regente de coros também. Então, para um professor ter os seus alunos do seu lado, né, Maurício? A gente sabe o que é isso. O que isso significa, né? Essa situação foi muito legal. O Henry Leck, sempre muito cuidadoso, ele quis preparar uma música brasileira, né, para apresentar no concerto. E ele fez uma ciranda. E ele preparou a ciranda, eles cantaram, mas nós, como bons brasileiros, né, na hora do intervalo, a gente colocou o coro dele para dançar uma boa ciranda. Para dançar e entender o que era ciranda. Isso uma ciranda de verdade, né? E durante a semana, no último dia, essa foto aqui eu pus porque, assim, é bem de filme, né? Sabe aqueles americanos que tem a Casa do Lago, de final de semana? Essa é a Casa do Lago do Henry Leck, que no curso ele levava, no último dia, a gente para ter aula na casa dele, no lago. Então, a gente ficava só olhando para a janela, porque o lugar era maravilhoso, né? A gente queria ir para o lago. E as aulas maravilhosas, né? Essa regente de coral infantil da Butler, que é Ruth Dwyer, que também já veio participar do Grand Finale, ela é uma das regentes dos coros dele. Uma profissional maravilhosa, que eu segui muito enquanto eu estive nos Estados Unidos. E aqui todo o trabalho, a gente trabalhou o dia inteiro na casa dele, né, com aulas, com performance, e para terminar, né, nós fomos dar uma volta no lago com o barco do Henry Leck. Então, ele fechou a cereja do bolo dele no Creating Artistry, era ir para a casa do lago e depois fazer o passeio. Aqui é o teatro que eles têm, com mais de 1.600 lugares, onde no último dia é realizado o grande concerto, que para baixo tem a foto. Pode passar. E aqui, todas essas cabecinhas são de crianças. Aqui deveria ter umas 500 crianças. Que vinha aqui do lado da lateral. São crianças que, então, participaram dessa semana inteira e depois iam fazer o teste vocal para entrar nos coros dele de performance. Então, a excelência que a gente fala, Maurício, é o que ele prega. Um regente tem que ter a excelência dentro da sua sala de aula. Então, o que é essa excelência? É você se capacitar cada vez mais, você buscar cada vez mais desafios para o seu coral. Trazer esses desafios e você, como regente, passar essa responsabilidade para eles. E aqui foi a nossa formatura. Nós tivemos a grande formatura, né? Essa daqui é a Maíra, que fez o teste lá para ingressar no mestrado. Daí ela fez todo o mestrado junto com o maestro Henry Leck. Né? E essa foi, assim, uma das minhas poucas histórias com o maestro que eu quis mostrar para vocês saberem o processo, como é desse Creating Artistry. Infelizmente, agora que ele aposentou, não tem mais. Bom, poucas, mas muito ricas, né, Silmara, aqui entre nós, né? Muitas experiências. Você falou uma coisa muito importante, que é a questão da excelência. Eu acho que a gente pode ter essa palavra como um resumo desse nosso encontro, e principalmente dessa nossa função como professores, como maestros, como maestrinas, de proporcionar a todas as crianças que a gente tem contato, que estão em nossas salas de aula, que estão em nossas salas de ensaio, a possibilidade de provar essa excelência. Mas nós precisamos ser excelentes primeiro. Porque é impossível você proporcionar excelência se você não conhece o caminho. Não é verdade? A gente tem que estar sempre nessa busca por essa excelência pessoal, e através dela e a partir dela a gente proporciona essa excelência. Pode falar sobre esse vídeo, Silmara? Então, e essa foi uma das vindas do maestro Henry Leck, onde aí tem 400 crianças brasileiras
que durante 3 dias ele trabalhou, e esse foi o grande concerto, o grande finale, né? E uma coisa sempre que o maestro falou pra gente, que a primeira vez que ele veio pra cá, e depois a rotina, né, ele veio em 99, daí 2002, 2004, 2006, 2008, de 2 em 2 anos ele vinha. Todas as vezes eu estive presente. E ele falou que depois, ele sempre comentava, né, com a gente, que a cada ano ele via as nossas crianças melhores. Né, as nossas crianças melhores. Muito então, legal. Ele deu, sabe aquele pontapé? Ele deu um pontapé inicial. E eu sempre falo, essa metodologia que ele deu, essa voz de cabeça, começando com a nota Dó 4, porque aí é onde a criança percebe já a voz já impostada na cabeça, eu sempre falo para os meus alunos. Uma vez um aluno meu falou assim, poxa, professora, por que você sempre faz o mesmo exercício toda a aula? Quando a gente vai mudar de exercício? Porque esse exercício eu faço primeiramente toda a aula. Eu me lembro, desculpa, Silmara, que te interrompeu. Você está falando do Dó 4 de cabeça, e quando, enfim, em 99, eu acompanhava os coros, né? E os coros que, fatalmente, esses amigos meus regiam. E eu ficava com uma cópia daquele caderninho dos vocalizes que vinham dentro do VHS, né, daquele material. Isso. Eu me lembro que os vocalizes, eles começavam do agudo para o grave. O desenho era descendente, não era ascendente, na realidade. Né? Vinha fazendo a escala e depois faziam variações. Isso, em vogais. Agora minha ficha está batendo o porquê de começar lá de cima e vir. Sim, por causa da voz de cabeça. Então você coloca esse som na voz de cabeça. E todo esse trabalho muda, Luiz Maurício, muda totalmente. Daí a criança perguntou, eu falei assim, tudo bem, você vai mudar, eu vou mudar de vocalize quando você tiver mais ou menos uns 99 anos. E ela olhou assustada para mim. Falei, mas por que, professora? Eu falei assim, porque esse vai ser o nosso vocalize que vai acompanhar a nossa vida inteira. E hoje em dia eu só faço assim, eles todos já cantam esse Dó 4. É um processo. Quando você está começando, até a criança entender, até encaixar, demora uns 3, 4 meses. Vamos assistir um pouquinho desse vídeo, Silmara.
aí deixa... Então, muito legal, muito bom. Silmara, a gente já tem que caminhar para o final, para finalizar, né? Lu tá por aí. A gente fala pra caramba, né, Maurício? Quando é um assunto que a gente gosta, né? Não tem jeito. Temos perguntas, Manu? Tem uma minha. Oi? Silmara, tem uma pergunta minha. Silmara, quanto tempo mais ou menos? Eu sei que vem um trabalho de longo prazo, né? Desde a iniciação, para chegar no resultado como aquele primeiro vídeo que você mostrou pra gente, mas diante dessa preparação, quanto tempo leva para você preparar aquelas músicas? Acho que foram 3 músicas no começo, foi um popurrí. A preparação da música ou do coral chegar nesse... No todo, né? Da parte cênica, da dança e junto com você. Então, por exemplo, Emanuele, dentro do Instituto Bacarelli, como a gente tem vários corais, as crianças vão passando de nível, né? Eu vou te falar de um outro projeto que eu tenho aqui numa cidade perto onde eu moro, Campo Limpo, que é o Coral da ThyssenKrupp. Num trabalho onde o coral não tem essa continuidade de vários grupos, é um coral que você tem que ter mais cuidado até com o repertório que você trabalha, né? Porque às vezes a criança é muito cíclica. Então você tem um grupo, mas às vezes sai. Então, aqui na Krupp, o ano retrasado, eu consegui fazer um trabalho muito bacana com músicas a 2 vozes. Só que veio a pandemia. Eu não sei o que eu vou encontrar na minha mão quando eu voltar pessoalmente. Porque é diferente você cantar online como cantar presencialmente, né? A gente não sabe, a gente teve uma perda muito grande. Mas, por exemplo, no Bacarelli, as crianças começam dentro do coral aos 7 anos. Então, ela fica sempre mais ou menos 1 ano em cada etapa. 1 ano e meio, 2. Quando a criança chega aos 9 anos, mais ou menos, ela já consegue estar preparada para cantar 2 vozes, né? Quando ela chega aos 11 anos, que ela está no coral infanto, juvenil, nível 1, nível 2, já consegue cantar 2 vozes com descante. Então, o processo é gradativo. Você não pode pegar um coral iniciante e já tentar cantar 2 vozes. Primeiro, você tem que afinar o seu coro e dando desafios para eles. Então, eu acho que cada trabalho é difícil de você falar quanto tempo demora. Depende do grupo que você tem na tua mão e quanto tempo ele vai ficar com você. Quando eu começo um trabalho do zero, eu durante 1 ano, com certeza absoluta, 1 ano e meio, eu só canto em uníssono, Emanuele. Só canto em uníssono. E eu não tenho vergonha de cantar em uníssono, porque cantar em uníssono é muito mais difícil. Sim. Timbrar é muito mais difícil. Muito mais difícil. E daí vai sendo um processo. Vai sendo um processo. Se você tem o teu grupo direto na tua mão, esse processo vai sendo muito legal de desenvolver. Porque as crianças vão pegando essa prática, né? E tudo que você vai oferecendo, eles vão absorvendo. Criança é esponja. Ofereça coisas boas que ele vai absorvendo cada vez mais e não ouse em cantar em outras línguas. Isso ajuda muito no processo. Muito. Desculpa, não entendi. Não, fazer cantar em outras línguas? Em outras línguas. Tá. Sim, cante em outras línguas. Ofereça, assim, desafios direto no seu trabalho com eles. Tá? Cante muito cânone, descante, e vai oferecendo que você vai ver como que vai ser esse processo. Vinícius perguntou aqui como tem sido o trabalho na pandemia para coral, Silmara. Olha, te falar um negócio, que o ano passado nós ficamos na pandemia com o pessoal do Bacarelli o ano inteiro. Foi uma delícia para mim. Por quê? Eu tô colhendo os frutos do ano passado, que nós investimos muito em teoria musical de um modo delicioso com eles. Uhum. Eles traziam para a gente o que eles queriam aprender. Foi meio uma metodologia muito assim, da escola ativa, né? O que vocês querem aprender hoje? Daí veio um menino e falou assim, professor, eu quero aprender círculo de quintas. Né? Daí eu falei assim, gente, eles
tão afins de aprender. Então, a gente foi lançando desafios. Lógico que toda aula a gente cantava, né? A gente gravava os áudios para eles estudarem em casa. Nós fizemos pouquíssimos coros virtuais, por causa de fator financeiro mesmo, né? Porque o Instituto passou por uma crise muito grande, né? Maurício, você soube, foi difícil, eu acho que para todos os projetos. Então, a gente fazia os coros, os trabalhos, né, vocais, e a gente trabalhou muito a parte de teoria. Esse ano, quando eu cheguei, esse meu coro, que é o Infanto Juvenil nível 3, que são crianças de 10 até 15 anos de idade, eles começaram a ler de uma maneira muito simples e fácil. E eu perguntei para eles, hoje em dia a partitura musical é igual para vocês? Eles falaram, não, professora, tem um sabor diferente, porque a gente pega na mão e a gente entende tudo que a gente está fazendo. Então, eu falo que, para mim, a pandemia foi difícil, foi muito difícil, né? Porque um professor quer estar na sala de aula, mas a gente, de um limão, a gente fez uma limonada. Depende da forma que você encara, né? Agora, o meu outro coro, que eu falei da ThyssenKrupp, Emanuele, entrou a pandemia, a empresa cortou o coral. No mesmo mês, entrou a pandemia, ele cortou o coral. Então, um coro que eu estava cantando, eu fiz uma apresentação em outubro, em Campos de Jordão, linda, tudo cantando a duas vozes. Hoje, eu não sei, quando eu voltar presencialmente, eu perdi metade do coral, metade, e entraram mais 11 crianças novas, né? Então, o processo, eu vou ter que começar tudo de novo. Porque essas 11 crianças que são pequenas, elas vão ter que ter um trabalho diferente deles, né? E o online é muito complicado. A gente canta com eles de janelinha, de microfone fechado. Quando você pede para eles abrirem, às vezes não é o que você quer esperar. Tem uma criança ainda com uma desafinação. Como que você afina uma criança? No coletivo, né? Com todo mundo, para trimbar. Então, é muito complicado. Esse coro aí eu perdi muito nessa pandemia, mas o Bacarelli, quando nós chegamos, eu tô cantando esse ano a capela 3 vozes com eles. Silmara, na sua opinião, o que não pode faltar no ensaio diário na rotina das crianças? É o aquecimento, o exercício de respiração, enfim, o que você acha? Bom, primeiro lugar, não pode faltar no ensaio coral a motivação. Se você não motivar os seus alunos a estar ali com garra, o ensaio não flui. Então, os meus alunos, às vezes, chegam em sala de aula e falam assim, ai, professora, hoje você está com pique, né? Meu Deus! Por quê? O professor tem que estar com essa energia para passar energia para os seus alunos. Dentro do ensaio, não pode faltar. Eu tenho a minha rotina, tenho todos os tópicos. Aquecimento corporal, aquecimento vocal, daí eu coloco vocalize com movimento, passagem de leitura e passagem de repertório. E eu coloco os itens na lousa até para eles visualizarem. As etapas. Para eles terem essa rotina. Então, nunca pode faltar o aquecimento corporal, porque aí você vai estar preparando o seu aluno para se entrar numa aula. O aquecimento vocal, né, a técnica que vai acompanhar você pelo ensaio inteiro. Não é só o aquecimento. Vamos cantar 3 vocalizes e boa. Não, você vai dar a preparação em cada música, você vai usar esse teu vocalize que você fez especialmente para a tua aula. Então, a partitura que você está usando, você vai procurar o vocalize especial para aquela partitura. Os intervalos que você está usando. Então, não é um aquecimento pelo aquecimento. Tem toda uma preparação, né, pedagógica em cima de um ensaio. Verdade. Silmara, o encontro com você sempre é muito prazeroso, ou seja, essa conversa é muito legal, a gente aprende muito, enfim. Mas, infelizmente, a gente... falando muito, né, amigo? Não, a gente tem que falar. Enfim, gente, hoje é a nossa última noite, né, também acho que foi incrível. É a nossa última noite de Encontro Jacques Klein, a 8ª edição do Encontro Jacques Klein, e a gente está fechando com chave de ouro, tendo a Silmara como convidada, né? Tem um microfone aberto. Será que é o meu? Pode ser o meu. Não sei. Eu posso fazer uma pergunta, Maurício?
Pode. Eu deixo, Armando, mas só você. Posso fazer uma pergunta? Oi, Armando. Silmara, eu tenho uma curiosidade. Eu tenho um filho de 3 anos de idade, que ele adora cantar. A minha pergunta é, se eu deixo que seja uma coisa natural ou eu posso dar uma orientação para ele, com relação a qual auxílio que eu posso dar para ele? Olha, 3 anos de idade, primeira coisa, coloque ele na musicalização infantil. Primeira coisa, desenvolva ele na musicalização infantil. E assim, a criança, através da música, ela já vai estar sendo orientada. Lógico que você, como pai, você sentar do lado do teu filho e cantar, vai ser o melhor vínculo que você pode fazer com ele, Armando. Sem pensar em técnica, só esse vínculo que você vai estar tendo com ele de sentar e cantar com o seu filho, ele já vai estar absorvendo toda a técnica possível e necessária. É isso que a gente precisa, sabe? Ele tem que ter você como um exemplo, né? Você sendo professor de música ainda, se você puder cantar e tocar para o seu filho, vai ser a melhor coisa que ele tem na vida. O violão obrigado. O violão. Sim. Okay. Obrigado. Então, gente, a gente está se preparando para sair, né? Muito obrigado, Silmara, por esse encontro. Eu que agradeço. Vocalista, né? Enfim, eu acho que o saldo desse encontro foi muito positivo para todos nós. A gente vai tirar foto, Manu. Calma, Manu. Vamos chegar lá. Né? Depois você me manda. Não, com certeza. Eu não posso deixar de agradecer a presença dos professores que estão aqui conosco, os professores representando o IBLF, o pessoal também do staff do IBLF, administrativo, enfim, que está acompanhando com a gente, tá? Além de agradecer a Silmara por ter estado conosco, tá? Não posso também deixar de agradecer a Manu, Ceane, João, achando que esqueci. E Rosana. Se eu não falar Rosana, ela vai me colocar na listinha negra também. Muito obrigado, Sirlene, pelo seu apoio também, Sirlene. Senão, Sirlene me coloca na listinha negra também, gente. Né? Então, muito obrigado a todo esse pessoal que esteve dando apoio durante esse período do Encontro Jacques Klein. É uma programação do Instituto, então a gente está em equipe, todo mundo junto. Obrigado aos papais e às mamães que estiveram conosco, aos alunos também que estiveram assistindo a todos os encontros. Tá? Se Deus quiser, nossa próxima edição, a 9ª edição do Encontro Jacques Klein vai ser muito melhor do que essa. Essa já foi super legal, já está deixando saudade. Agora a gente vai fazer aquela nossa foto oficial. Por favor, abrindo as janelinhas e sorrindo para a gente, para que essa foto fique muito bonita. Né? Libere a câmera. Oi, Manu. Não, estou pedindo para o pessoal liberar a câmera para ficar bem bonita a foto. Isso. Vamos lá, liberando. Para o pessoal a foto ficar mais só com quadradinhos de pessoas. Obrigada, Silmara, linda. Tá linda. Eu que agradeço, gente. Muito obrigada. Gente, vou tirar 2, tá? Então, por favor, sorriam. Vou contar, tá? 1, 2, 3 e meia e já. Só um instante. 1, 2, 3 e meia. Não sei, eu conto assim. 95 que tira, né? Eu não sei. Não sei, só sei que obrigada assim pelo convite. Tem mais uma? Muito bom. É mais um, só mais um, por favor. Eu só aumentar a quantidade de pessoas aqui na tela. Vamos lá, sorriam. Pronto. Lembrando que a edição, essa nossa edição do Encontro Jacques Klein foi uma edição toda dedicada às mulheres, né? Então nós só tivemos as figuras femininas do mercado musical em diversas áreas, falando para a gente aqui, mulheres super competentes, super mulheres, né? Que trabalham nesse nosso mercado em diversas áreas, pedagogas, maestrinas, a Silmara maestrina, professoras, performances. Super poderosas. Super poderosas. As meninas super poderosas, né? Nós gostamos, né, meninas? Nós gostamos de ganhar flores, mas a gente tem garra. Com certeza. Gente, é isso aí. Muito obrigado por esse encontro, obrigado pela sua presença e a gente se vê no Encontro Jacques Klein de 2022, o 9º Encontro Jacques Klein.
Parabéns. Um grande abraço, Silmara. Parabéns. Um grande beijo, muito obrigado, minha querida. Obrigada pelo convite, gente. Boa noite. Espero estar aí em breve. Outubro. Se Deus quiser. Um beijo, gente. Boa noite. Boa noite, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite.